Brasileira é presa pelo ICE acusada de crimes sexuais contra uma criança. Em Massachusetts, brasileiro é preso após perseguir vítima com uma faca no meio da rua. Em Connecticut, mineiro é encontrado morto e polícia suspeita de suicídio. Imigração. Nova política de cadastro de imigrantes indocumentados vai entrar em vigor na sexta-feira. E aumenta o envio de dinheiro de estrangeiros para países de origem por medo de deportação. Boa noite. Boa noite. Uma brasileira de 53 anos foi presa em Massachusetts acusada de crimes sexuais contra uma criança. Ela estava aqui no país de forma irregular e já havia sido deportada antes, alguns anos atrás. Ilma Leandro de Oliveira, de 53 anos, foi detida na cidade de Falmouth, Massachusetts, no dia 20 de março. Mas só agora o ICE divulgou a imagem da prisão e as informações chocantes do caso. Ilma estava sendo investigada pelo FBI, pela Polícia de Proteção Infanto-Juvenil e pelo ICE. A brasileira é acusada de pelo menos 7 crimes diferentes relacionados a abuso sexual de uma criança residente de Massachusetts que não teve identidade revelada. As autoridades disseram que se trata de uma criança que tem menos de 14 anos e é parte da família da suspeita. Segundo nota do Tribunal Distrital de Falmouth, Ilma já foi indiciada por estupro, negligência, exposição indecente, atentado violento ao pudor e agressão física contra a criança. Ilma está presa e pode ser transferida para o ICE, correndo risco de deportação. É que ao ser detida, os oficiais descobriram que ela estava vivendo nos Estados Unidos de forma ilegal. E mais, ela já havia sido deportada anteriormente e reentrou no país pela fronteira sul. Os dados do Serviço de Imigração e Alfândega mostram que Ilma entrou no país pela primeira vez em 2007, pelo Texas, e foi deportada. Mesmo assim, ela voltou ao território norte-americano, fazendo a cruzada ilegal em data e local desconhecidos. E desde então, vivia supostamente em Massachusetts. A diretora do escritório do ICE em Boston disse que crimes como os cometidos por Ilma não serão tolerados. Um brasileiro foi preso em Milford, Massachusetts, após ameaçar uma vítima com uma faca e persegui-la pelas ruas da cidade. Segundo a polícia, a vítima correu para a delegacia mais próxima e pediu socorro. Foi quando as buscas ao brasileiro começaram. Vitor Machado da Silva foi preso depois de uma intensa caçada policial. Tudo começou na madrugada do dia 5 deste mês, quando um homem invadiu a delegacia de Milford pedindo socorro. Desesperado, ele dizia que estava sendo perseguido por um homem que, segurando uma faca, gritava que iria matá-lo. Em pânico, ele contou aos agentes que começou a ser ameaçado quando chegava em casa e que correu até a estação de polícia em busca de abrigo. Imediatamente, os agentes começaram a procurar pelo agressor com a ajuda da unidade de cães farejadores e drones. Em alguns minutos, Vitor foi encontrado dentro de um carro na Main Street. Ele foi preso na hora e os agentes descobriram que contra ele já existia um mandado de prisão em aberto por outros crimes anteriores. Vitor está em um centro de detenção de Massachusetts e seu destino é incerto. Enquanto na justiça norte-americana ele está sendo acusado de agressão com arma perigosa e ameaça de morte, ele pode a qualquer momento entrar na lista de estrangeiros a serem deportados. Um brasileiro foi encontrado morto na cidade de Bridgeport, no estado de Connecticut. Não foram revelados detalhes, mas as autoridades estão investigando as causas da morte e não descartam um possível suicídio. É que Argenário Honorato de Souza vivia sozinho e estava enfrentando um quadro profundo de depressão. O mineiro era conhecido por ser uma pessoa extremamente amorosa e prestativa. Ele deixa uma ex-mulher e 2 filhos. Amigos e parentes abriram uma vaquinha online para conseguir ajuda financeira para o traslado do corpo de volta ao Brasil. Quem quiser ajudar, basta digitar na internet o nome dele, Argenário Honorato de Souza, e assim encontrar a página. A seguir, Justiça Federal autoriza a nova política de imigração, a de registro de indocumentados que vivem no país. E a gente explica o novo capítulo da guerra entre Trump e as universidades norte-americanas. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa aí.
que dar aquele like, por favor. O presidente Donald Trump autorizou o controle militar das terras que ficam na fronteira sul do país. Com isso, as forças militares norte-americanas passam agora a ter 100% de controle das terras federais que existem na divisa com o México. Trump já enviou um memorando a 4 chefes de agências federais com as instruções para assumir a jurisdição desses espaços. O Departamento de Defesa também recebeu ordem de assumir um papel mais direto nos esforços da segurança nessa região. Na prática, a medida dá às forças militares mais liberdade na tomada de decisões, na construção de muros e na instalação de equipamentos de detecção de atravessadores e imigrantes. A Justiça Federal autorizou uma nova e polêmica política de registro de indocumentados que vivem nos Estados Unidos e que vai entrar em vigor na próxima sexta-feira. Essa ação foi anunciada em fevereiro, mas na época foi alvo de processos legais de ONGs pró-imigrantes. Agora o governo Trump conseguiu sinal verde para seguir adiante com esse projeto. A ideia é criar um registro central com dados de todos os indocumentados que estão nos Estados Unidos. Os imigrantes com 14 anos ou mais vão precisar acessar o site ou visitar um escritório do USCIS para fornecer dados pessoais como nome, endereço e também biometria, que é a impressão digital. Com essas informações, o DHS, o Departamento de Segurança Interna, vai fornecer um cadastro que os imigrantes vão precisar portar junto com eles o tempo todo. Esse número não será válido como status migratório, nem como autorização de emprego ou qualquer outro benefício. Vai servir apenas de controle do governo norte-americano. Essa medida tinha sido anunciada em fevereiro, mas na época, ONGs e advogados pró-imigrantes recorreram alegando abuso de poder e uma ação que prejudicaria aqueles que já foram avaliados na fronteira e receberam autorização para esperar pelos seus processos dentro do território norte-americano. Mas uma corte federal deu ganho de causa ao governo Trump, alegando falta de provas dos defensores dos imigrantes. As organizações prometeram recorrer. Essa nova política de imigração vai entrar em vigor nesta sexta-feira. Quem não obedecer será rastreado, multado e pode ser preso. A administração Trump travou uma batalha contra a Universidade de Harvard, considerada uma das mais importantes do mundo. O presidente tem pressionado a universidade a reduzir políticas de inclusão, mas a instituição questiona a legalidade das medidas e hoje se negou a cumprir exigências de Trump, mesmo com fundos sendo congelados. A Casa Branca vinha pressionando a renomada instituição de ensino a se adequar mais às agendas políticas da nova gestão do país. Donald Trump queria que, por exemplo, Harvard eliminasse as políticas de diversidade, equidade e inclusão, auditasse os pontos de vista de alunos, professores e funcionários e alterasse as regras para protestos nos campus. This is a clear, unquestionable violation of First Amendment rights. Andrew Manuel Crespo, conselheiro-geral de Harvard, criticou as ações. Disse que elas violam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos e que são uma clara tentativa de impor um governo autoritário em todos os setores, incluindo na educação. It's pretty transparent. That is a message that's saying, we don't like what you're teaching, we want you to teach something more to our liking, and unless you do that, we're going to try to bankrupt your institution. Em um comunicado, o reitor de Harvard, Alan Garber, disse que a universidade não abriria mão de sua independência nem de seus direitos constitucionais e que nenhum governo, independente do partido, deve ditar o que as universidades privadas podem ensinar, quem podem admitir e contratar e quais áreas de estudo e pesquisa podem seguir. Como resposta, Trump congelou mais de 2 bilhões de dólares em subsídios e contratos com a instituição e disse que ela pode perder isenção de impostos e ser tributada como entidade política. O republicano já aplicou sanções punitivas semelhantes contra Columbia, Princeton e Cornell. Trump diz que essas instituições promovem ideologia e terrorismo. No Oriente Médio, o governo de Jerusalém ofereceu um acordo de cessar-fogo para libertar 10 reféns em troca de prisioneiros palestinos. Enquanto isso, Israel intensifica os bombardeios contra alvos terroristas para pressionar o Hamas. Matias Brotero tem mais informações sobre o conflito. O exército israelense anunciou hoje que matou o novo comandante do grupo terrorista Hamas no bairro de Sediaia, no norte da faixa de Gaza. O ataque aconteceu no domingo.
Mohamed Al-Ajla é o terceiro líder do batalhão morto pelo exército desde a volta dos combates em Gaza há 4 semanas. Outro comandante do Hamas foi atingido hoje perto de um hospital no sul de Gaza. Autoridades de saúde controladas pelo Hamas disseram que ao menos um médico morreu e outras 9 pessoas ficaram feridas na região. O primeiro-ministro israelense esteve hoje no norte do território palestino. Benjamin Netanyahu disse que Israel exige que o grupo terrorista liberte os reféns. Netanyahu conversou hoje com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre o fim da guerra e o futuro da faixa de Gaza. O francês defende uma solução de 2 estados. O premier, por outro lado, expressou forte oposição à ideia da criação de um Estado palestino e disse que isso representaria uma enorme recompensa ao terrorismo. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, a gente traz os detalhes da agenda da ministra da Igualdade Racial do Brasil aqui nos Estados Unidos. E a gente fala sobre o aumento do envio de dinheiro de imigrantes para os países de origem por medo de deportação. A ministra Aniele Franco, chefe da pasta de Igualdade Racial, está em Nova York e, na sede das Nações Unidas, representou o governo brasileiro na abertura do Fórum Permanente que busca melhorias na vida de afrodescendentes. Este ano, o tema do evento é África e Pessoas Afrodescendentes, unidos pela justiça restaurativa na era da inteligência artificial. Em seu discurso, Aniele listou os esforços do Brasil na busca pela reparação histórica e no combate ao racismo. Ms. Aniele Franco, Minister for Racial Equality of Brazil. Aniele Franco começou seu discurso no plenário da ONU, dizendo que este é um momento estratégico para o futuro da luta global por justiça, equidade e dignidade, sendo importante intensificar o combate ao racismo, à discriminação e às desigualdades sistêmicas. A reparação é tema desta edição do Fórum e é uma agenda inegociável. Não é um favor, é um passo civilizatório. A reparação começa com o bem viver de toda a nossa população. Aniele ainda falou a respeito da crescente presença da tecnologia e da inteligência artificial, alertando para que sejam ferramentas de inclusão e não de reprodução de mais desigualdades socio-raciais. Promover a igualdade racial também é fomentar riqueza, autonomia e geração de oportunidades para quem historicamente foi empurrado para as margens da economia. O crescimento do PIB é importante, mas não fomenta sozinho a criação e a manutenção de oportunidades equitativas ou a democratização do acesso à vida digna. Precisamos de investimentos estratégicos e direcionados que fomentem a inovação e o empreendedorismo negro, garantindo que a economia digital, as novas tecnologias e a transição para um mundo mais sustentável contemplem e beneficiem igualmente as populações afrodescendentes. No discurso, Aniele reforçou aos líderes presentes a importância de políticas públicas do Estado e do seu poder para transformar o futuro. À frente do primeiro Ministério da Igualdade Racial da história do Brasil, ela lembrou que em 2 anos de trabalho, nosso país atingiu, por exemplo, o maior patamar de presença de profissionais negros na administração pública federal. A ministra também participou de uma reunião com a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, para fortalecer a parceria entre os 2 países em prol da justiça racial, climática e de gênero. Amanhã, Aniele faz uma palestra na New York University. O evento é aberto para o público, mas é preciso se inscrever no site da instituição para poder participar. O tema será Jogando pela Igualdade e vai abordar a importância dos esportes como ferramenta para a transformação social. Novas medidas da Previdência Social entraram em vigor nos Estados Unidos, entre elas regras antifraude e contra imigrantes. Foram bloqueados os números do Social Security de 6 mil imigrantes suspeitos de violar leis aqui no país. A ordem foi dada pelo Departamento de Segurança Interna. 6 mil imigrantes tiveram os nomes e os números do Social Security adicionados em um banco de dados de pessoas mortas. Com isso, os dados serão congelados e bloqueados, o que vai impedir esses imigrantes de trabalharem legalmente nos Estados Unidos, receberem benefícios e terem acesso a serviços financeiros. A medida tem como alvo imigrantes suspeitos com histórico criminal que possuem previdência social e violaram as leis do país. A ideia é forçá-los a buscarem a autodeportação,
Para dificultar a emissão de Social Security e fraudes, a Previdência Social também adotou novas normas lideradas pelo Departamento de Eficiência do Governo, sob comando de Elon Musk. Os imigrantes agora são obrigados a ir pessoalmente aos escritórios da agência para obter o documento e não mais através do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, USCIS. Pessoas que foram indicadas como vítimas de possíveis fraudes também devem comparecer pessoalmente nos offices para comprovar as identidades. A agência também está implementando uma nova política que proíbe os beneficiários de alterar as informações de depósito por telefone. Tudo deve ser feito nos escritórios da Previdência Social. Em 2024, uma auditoria na agência descobriu que 72 bilhões de dólares foram pagos indevidamente entre os anos de 2015 e 2022. O governo Trump está fazendo um novo levantamento e alega que existem mais de 130 mil beneficiários com mais de 160 anos que ainda estão ativos e recebendo dinheiro do governo. Um levantamento apontou que o número de dólares saindo dos Estados Unidos em remessas pessoais para outros países quase dobrou nos últimos meses. O motivo seria o medo dos imigrantes de serem deportados. Eles estariam enviando dinheiro como garantia de renda. Só no primeiro trimestre deste ano, as remessas pessoais aumentaram cerca de 20%. As maiores movimentações financeiras foram para países da América Latina. E o motivo, segundo os especialistas, é um só: o medo da deportação. Quando detidos pelo ICE, os indocumentados são levados direto para a prisão e depois expulsos do país, sem direito ou acesso a seus pertences. Por isso, muitos indocumentados estão enviando para seus países de origem grandes quantias pessoais que estavam reservadas como garantia de uma renda em dólar. Movimento que também ocorre entre os brasileiros. Se você está de forma ilegal naquele país, muitas vezes isso passa a ser uma preocupação. Logo, qualquer deportação que aconteça, valores que estão investidos numa conta bancária americana podem sofrer alguma restrição. Agora, se você é imigrante legal, está tudo ok, não precisa se preocupar. Só para se ter uma ideia, de janeiro até agora, Honduras, Guatemala, El Salvador e outras nações registraram a entrada de mais de 5 bilhões de dólares em remessas pessoais, um aumento de mais de 20% em relação ao mesmo período de 2024. Mas é preciso ficar atento na forma de envio dos dólares para não correr o risco de fazer uma operação ilegal. Nesse reingresso, por exemplo, de valores ao Brasil, se for o caso, precisa se verificar, principalmente com uma assessoria jurídica e também contábil, a título de que esses valores vão ingressar. Se esses valores já estavam sendo declarados no imposto de renda, caso esse brasileiro não tenha dado saída fiscal aqui do Brasil. Na contramão desse movimento, feito por imigrantes ilegais, estão os investidores brasileiros que estão buscando dolarizar o patrimônio. De acordo com o Banco Central, o Brasil registrou a saída líquida de 8,297 bilhões no mês de março e já é considerada a maior saída de dólares da série histórica. Principalmente devido às instabilidades que a gente vem vivendo, instabilidade econômica, instabilidade política no Brasil, há uma insegurança muito grande e os brasileiros que querem proteger mais o seu patrimônio têm sim internacionalizado esse patrimônio, inclusive os seus investimentos financeiros. Em meio à guerra tarifária de Trump com o mundo e com uma nova etapa no foco de semicondutores e tecnologias, surgiu um anúncio. A norte-americana Nvidia, uma das maiores companhias de tecnologia do mundo, revelou novos investimentos aqui no país. A companhia disse que vai fabricar supercomputadores de inteligência artificial nos Estados Unidos e que está executando planos de construção de novas unidades em pelo menos 2 estados, Arizona e Texas. Enquanto isso, algumas produções já começaram nas fábricas existentes de Phoenix e a empresa também está construindo outras fábricas em Houston e Dallas. A Nvidia diz que planeja produzir até $500 bilhão em infraestrutura de inteligência artificial aqui no país nos próximos 4 anos. Depois do intervalo, o Consulado do Brasil em Miami promove evento sobre intercâmbio científico. E FIFA anuncia 2 árbitros brasileiros escolhidos para atuar no Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos.
O governo Trump anunciou que planeja mais cortes em agências que monitoram o clima aqui nos Estados Unidos. A bola da vez é o Centro de Pesquisas Climáticas e Meteorológicas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Trump já está avaliando essa nova proposta orçamentária de corte de financiamento que irá eliminar o braço de pesquisas do NOAA. A proposta também fecharia todos os laboratórios de análises climáticas e vários outros escritórios da agência. O plano prevê um corte total de cerca de 75% no orçamento da agência, o maior da história e em um momento em que o mundo atinge o pico de eventos extremos por causa do aquecimento global. Setores como o da agricultura, que se apoiam em dados de tempo e clima, se queixam da medida porque alegam que serão prejudicados profundamente pela falta de dados dessa pesquisa. Autoridades em Riverside, na Califórnia, estão tomando medidas de adaptação climática que podem salvar vidas. Uma delas promete aumentar as proteções aos moradores em casos de incêndios florestais. A Câmara Municipal de Riverside aprovou uma portaria que exige a chamada zona de amortecimento ao redor de prédios em áreas de alto risco para incêndio. Se trata de um espaço de defesa, uma área morta de cerca de 100 pés, que ajuda a impedir o fogo de chegar às casas, evitando o alastramento das chamas. Se a lei for sancionada, todas as casas da região deverão ter essa área de isolamento antes das casas, além de um paisagismo mais resistente a incêndios. Esta moradora diz gostar da ideia, mas que é preciso mais estudos e uma margem de erro para fatores imprevisíveis. Essa é uma das várias medidas que estão sendo pensadas para a região. As autoridades também aprovaram novos mapas de zonas de severidade para riscos de incêndios na Califórnia. Hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, que tem tempo encoberto. Esse mesmo cenário segue em Nova York. A gente tem mínima de 41, máxima de 52 nessa área. Norfolk, sol forte, segue até essa região de Atlanta com máxima de 70. Na Flórida, o sol vai brilhar em Jacksonville e Tampa. Miami, a gente tem tempo encoberto com mínima de 71. New Orleans não tem previsão de nuvens. Já em Houston, tempo encoberto com mínima de 67, máxima de 82. Sol vai brilhar bastante em San Antônio com calor elevado, máxima de 81. Sobe ainda mais a temperatura em El Paso, 92, apesar da nuvem aparecer ao longo do dia. Em Albuquerque, mesma situação de San Antônio, com muito sol na previsão. Em Los Angeles, subindo até a faixa de Las Vegas, previsão é de tempo encoberto. E em São Francisco, mesma situação, um climinha lá um pouquinho mais ameno, mínima de 54 e máxima de 62. Mundial de Clubes, que vai acontecer aqui nos Estados Unidos em junho, vai ter 2 árbitros brasileiros. O anúncio foi feito pela FIFA, que apresentou a lista dos nomes dos juízes escolhidos para esses jogos. Os 2 brasileiros são o catarinense Ramon Abate Abel e o goiano Wilton Pereira Sampaio. Eles integram a lista de 35 árbitros que vão apitar os jogos do Mundial de Clubes da FIFA, que começa no dia 14 de junho, aqui nos Estados Unidos. Wilton já esteve em 2 competições organizadas pela FIFA, em 2018 e 2022. Já Ramon Abate vai participar pela primeira vez de uma competição de futebol profissional organizada pela FIFA. Em 2023, o brasileiro apitou 4 partidas do Mundial Sub-20. Os 2, Wilton e Ramon, vão comandar os jogos que acontecem no dia 12 e 13 de junho nos Estados Unidos, entre os times Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. A dupla vai estrear o uso de câmeras corporais nos uniformes durante as partidas de futebol. O Mundial de Clubes também terá 24 árbitros de vídeo, mas nesse quadro não houve nenhum brasileiro selecionado. O Consulado-Geral do Brasil em Miami fechou uma parceria com a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz e com a Universidade de Miami. A ideia é reunir pesquisadores e especialistas para realizar um intercâmbio de tecnologia, ciências e muito mais. A Cone Rocha tem os detalhes. A ideia é discutir o papel dos cientistas brasileiros que vivem no exterior, no avanço da inovação e tecnologia. O encontro será gratuito e vai acontecer no dia 24 de abril, no auditório do Bascom Palmer Eye Institute, em Miami. Lá será lançada oficialmente a rede de pesquisa Fiocruz Universidade de Miami, uma parceria que visa ampliar a colaboração acadêmica e científica entre as 2 instituições, com foco em pesquisas de impacto global.
Segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, cerca de 35 mil cientistas brasileiros moram atualmente no exterior, com concentrações significativas nos Estados Unidos, Portugal, Alemanha e Reino Unido. O Brasil ocupa a 4ª posição entre os países com maior número de pesquisadores e professores em universidades americanas, com quase 4.500 profissionais, ficando atrás apenas da China, Índia e Coreia do Sul. O evento é presencial, mas também terá transmissão online. As inscrições podem ser feitas pelo link que está na sua tela. O consulado, por meio de seu setor de ciência e tecnologia, notou que a presença no sul da Flórida de cientistas brasileiros gera uma grande oportunidade para a cooperação científico-tecnológica entre o Brasil e os Estados Unidos. E para explorar esse potencial, nós vamos organizar um evento no dia 24 de abril no Instituto Bascom Palmer da Universidade de Miami. E vamos aproveitar para lançar a rede de pesquisa Fiocruz Universidade de Miami, em que a presença desses cientistas brasileiros aqui na Flórida estimulará a cooperação em várias áreas de interesse comum, como, por exemplo, o estudo de doenças tropicais. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência, te espera de novo amanhã, mas segue na nossa programação porque está chegando mais um capítulo de Rico e Lázaro.